Bem, meus queridos e amados, a paz do Senhor Jesus, quem fala é o irmão Edmilson Marinho, tá bom? Quero aproveitar esse momento em que o Brasil hoje está vivendo, né? Que é o ambiente político e o assunto mais comentado da atualidade. Eu hoje quero trazer esse vídeo, né? E aproveitar para convidar você a se inscrever no canal Testemunha Gospel News, o canal que estava sem atividade, mas bateu o desejo e diante de uma situação hoje, eu resolvi gravar mais um vídeo e prometo que ao menos um vídeo por semana eu trago para os irmãos e a gente vai continuamente trazer para os irmãos uma palavra da paz de Deus, um esclarecimento, uma explanação de um versículo ou de uma passagem bíblica. Amém? Peço que os irmãos nos ajudem, se inscreva no canal e dê o seu like e compartilhe e não esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Amém? Hoje, mediante uma abordagem de uma pessoa, a pessoa que se diz cristão, né? Se diz evangélico, e eu estava cortando o cabelo e escutando aquela conversa ali, né? E ela disse que, conversando com mais outra pessoa, que política e religião não se discutia e não se misturava. Aí, sabe que nós somos defensores da fé e da palavra, né? A língua fica coçando para falar. Aí eu perguntei para ele se era certo ou errado, se era pecado ou não político roubar, enriquecer ilicitamente, viver uma vida promíscua, matar, viver uma vida de mentira, engano, de malícia. E ele disse que tudo aquilo era pecado. Eu disse, pronto, já estamos falando uma linguagem que contradiz o que você acabou de afirmar. Quem diz isso é a palavra. E a religião usa a palavra como conduta e meio de fé, como regra de fé. Então já demonstra que política e religião se misturam assim. Só que a religião ela exerce o poder moral sobre a política, irmãos. A Bíblia diz que nós somos a igreja do Senhor, é coluna e firmeza da verdade. O que é coluna? É o que sustenta moralmente o mundo. Lá em Mateus, também diz que somos sal da terra e luz do mundo. Estamos aqui neste mundo para salgar, fazer diferença. Pode um cristão se envolver na política? Pode. Agora só não pode se corromper. Só não pode ser o mesmo praticante das eu posso dizer assim, das nojeiras que existem em boa parte da política hoje. Amém? Um outro exemplo que a gente poderia citar. Estou usando a Bíblia, inclusive, para fundamentar a nossa tese, a gente tem que usar a Bíblia. José foi governador do Egito, irmãos. Exerceu a conduta moral, fez o que era certo, o que era honesto, honrou o nome do Senhor, ao ponto de Faraó testificar que ele tinha o Espírito de Deus, e Deus o honrou. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel viveram no meio político. Eram separados para servir o rei, ali era político. Nós estamos inseridos no mundo, no meio político, irmãos. É inseparável. Mas você vê que quando precisou entre escolher a corrupção do meio político e a lei de Deus, eles estiveram do lado da palavra. É simples, irmãos. Talvez alguns irmãos, por falta de conhecimento, por ignorância no conhecimento, como fala ignorância, não é brabeza, irmãos. Ignorância é falta de conhecimento, simples. Então, meus queridos, um outro exemplo também foi João Batista. Observe que João Batista, ele exerceu a conduta, o poder moral para repudiar a conduta imoral de um político que era um rei. Quando ele disse a Herodes que não era lícito ele possuir a mulher do seu irmão. Amém? E vamos para outro texto bíblico aqui,
em 2 Crônicas, capítulo 19, quando Josafá fez uma aliança política com Acabe. Capítulo 19, que é que diz a palavra do Senhor. Depois eu vou ler um outro versículo aqui para nós. E Jeú, filho de Anani, o vidente, o profeta, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: deves tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Observe, por que foi que Deus reprovou Josafá? Porque ele se alinhou ao político, que as obras deles não agradavam a Deus. É bíblico, irmãos. Eu fico vendo tantas pessoas dizendo: eu sou cristão, eu sou evangélico e tal, mas não querem viver a palavra. É por isso que a gente está vendo que a igreja hoje, boa parte dela não vive um genuíno avivamento, porque o avivamento só pode vir através da palavra. É da prática da palavra que vem o avivamento. Quando a igreja se inclina a andar pelos mandamentos de Deus, ela vive o genuíno avivamento. Vamos para Mateus. Antes de Mateus, vamos ler. Porque aí ele perguntou para mim também o seguinte, irmãos. Irmãos, quer dizer que eu peco quando eu voto em Lula? Eu disse, analise pela palavra, porque o votar, irmãos, o voto é democrático. É democrático? Então eu posso votar em qualquer meliante. Aí eu perguntei para ele: você votaria no cara que matou teu irmão? Que entrou na tua casa, assaltou, depois entrou na política? Claro que não, irmão. Mas não é democrático? Por que você diz não? Porque a tua atitude está sempre vinculada aos teus preceitos morais, que está inseparável do homem. É inseparável do homem, o preceito moral está aqui, a consciência moral está aqui. Tu vai sempre analisar pela conduta dele, porque vem dizer para mim que é democracia, que... Não, irmãos, a nossa atitude revela quem nós somos e o nosso caráter, em que nós votamos. Estamos dizendo para a lei, quando votamos, que aquela pessoa nos representa moralmente, nos representa, e que eu concordo com tudo quanto ele defende com suas pautas. Aí eu pergunto, irmãos, defender o aborto é luz ou é trevas? 2 Coríntios. É trevas. Eu perguntei, legalização das drogas é luz ou é trevas? É trevas. Aí perguntei, defender as práticas que eles defendem lá, né, de um grupo que eles são muito defensores, querendo criar direitos que são inadmissíveis. Né? É luz ou treva, irmãos. Inclusive, se você olhar 2004, eles criaram lei dando... Claro que deve ser respeitado, é um ser humano, a igreja tem orado por ele. E defende, irmão, que se de repente a gente passa, vê um homossexual, tá ali, acidentado, Deus o livre, precisando de socorro, eu paro meu carro, boto ele e socorro ele. E já trabalhei com muitos que são homossexuais, foram homossexuais, e eram pessoas respeitadoras, excelentes profissionais. E muitas vezes já sentei com ele para almoçar. Pode sentar aqui, irmão? Pode, irmão. A gente, né, não tinha uma intimidade estreita, mas respeitava. Mas fazer o que eles querem fazer, né? Ideologia de gênero, é luz ou é treva, irmãos? Ele é trevas, então. Olha o que a Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 6. Não prendais a um jugo desiguais com os infiéis. O jugo desiguais com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Ah, não, mas eu defendo o político. Mas você está defendendo a pessoa e tudo aquilo que ele representa. E quem concorde a Cristo com Belial?
Ou que parte tem o fiel com o infiel? Quando a gente olha para a conduta moral do ex-presidente Lula, irmãos, a conduta moral dele, a gente sabe que não conduz, irmãos. Ele não foi considerado inocente. Eu que nem sou conhecedor da lei, mas eu estava escutando um jurista, ele falando que ele não foi considerado inocente. Apenas o juiz determinou que ele não deveria ter sido julgado em Curitiba, e sim no Distrito Federal. Aí o processo dele vai começar do zero. Isso não quer dizer que ele é inocente. Peça para ele provar, mostrar a carta de alforria dele, de inocência. Não tem, irmão. Nos laudos não tem. E, irmãos, e as pautas que eles defendem, irmãos? Que já falamos aqui, é tudo trevas. E não tem nenhuma comunhão à luz com as trevas. Lembrando, irmãos, que aos Efésios tem muitas passagens bíblicas que eu consigo provar que o cristão, quando ele dá apoio e vota em tal candidato, ele peca, fere a palavra de Deus. Porque ele prega uma coisa no púlpito, prega contra o aborto, mas vota em alguém que defende o aborto. Ele prega contra a ideologia de gênero, mas defende e vota no político que quer implementar a ideologia de gênero no país. Prega contra o drogado, contra as drogas, mas defende um político que quer liberar as drogas. É incompatível, não há comunhão. É um jogo desigual, irmão. Estou falando aqui baseado na palavra, a fonte de vida, a palavra de Deus. É inquestionável quando se trata da palavra. Mentir é mentir, adulterar é pecado, mentir é pecado. Não tem como fazer, mas essa... Não tem para onde, irmãos. Ou você prega e vive o que prega, ou você perde a moral e a conduta, e você perde, irmãos, a moral de pregar no púlpito da igreja. Você perde, irmãos. Simplesmente assim. Aí dando aqui continuidade, irmãos, aos Efésios, capítulo número 5, a palavra de Deus é bem clara. Que diz assim, no versículo número 8, no outro tempo, porque em outro tempo, você pode ler todo ele, porque vai lhe trazer até uma compreensão melhor, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Aí o versículo número 10 diz, aprovando o que é agradável ao Senhor, irmãos. Pelo amor de Deus. Aí você vota num candidato como Lula. Aí eu pergunto para você, Deus aprova a conduta moral de Lula? Ou tudo que ele defende? Não. E por que eu estou aprovando? Eu estou dizendo, eu quero este homem governando. É incompatível, irmão, com aquilo que você prega no púlpito da igreja, na palavra, ou senão você deixa de pregar a palavra de Deus. Porque o evangelho não vive a palavra de forma parcial. É na integridade. Aí, continua assim, e não comuniquei com as obras, no versículo número 11 do capítulo 5 de aos Efésios, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-a. Aí veja, no versículo de número 3 diz assim, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, pelo amor de Deus, irmãos. E a gente vê cristão que se diz crente, porque é uma pessoa que se diz cristão e não guarda os mandamentos de Deus. E é falado a palavra, ele escuta, mas não dá nem aí, não pode ser considerado um cristão genuíno, irmãos. É a Bíblia. A Bíblia diz lá no Evangelho, conforme escreveu João, que a palavra de Deus tem que estar em nós. Eu estarei em vós em mim, se guardares os meus mandamentos. É simples. Vós sereis meus discípulos, se fizeres tudo quanto eu vos mando. O que é que Jesus está dizendo aqui?
que a luz tem que condenar as obras das trevas. E tem crente aprovando. Pelo amor de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. Eu quero que alguém me prove o contrário aqui, dentro da palavra. Aí vejo até pessoas que se dizem pastores com narrativa herégica. Não, porque eu sou pastor. Tu pode ser o que for, rapaz. O diabo também conhece a palavra de Deus. E ele distorce para enganar as pessoas. Aí vem pessoas que se dizem pastores aí, distorcendo a palavra para enganar os irmãos. Irmãos, não caem nessa. Leiam a palavra. Verifiquem a palavra de Deus. E para finalizar, Mateus, veja, isso aqui é muito sério, irmãos. Mateus capítulo número 7. Mateus capítulo número 7. Vá lá na Bíblia, confira. Versículo de número 21 ao 23. Que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, versículo 21, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus, irmãos? Guardar os mandamentos dele. A igreja é coluna e firmeza da verdade. A igreja está aqui para fazer esse sal, esse luz, fazer a diferença e condenar as obras infrutíferas das trevas, irmãos. Aí, isso aqui é muito sério, irmão. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí o 23 diz: então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu fui olhar o original dessa palavra iniquidade e significa justamente todo aquele que não segue os preceitos da lei de Deus, que não obedece à lei. Iniquidade aqui é aquele que não segue a vontade de Deus ou não guarda a lei de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, está aqui a palavra, que nós não sejamos igual a esses que Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos de mim. Mas seja do versículo 24, todo aquele, pois que, versículo 24, todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhou a ele um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que desceram os rios e as chuvas, sopraram os ventos, sabe o que isso significa? Potestades. Potestade. As trevas não conseguem arrastar, tirar o crente do centro que é Cristo quando ele anda na prática da palavra, irmãos. É por isso que a igreja hoje não vive um verdadeiro e genuíno, parte da igreja não vive um verdadeiro e genuíno avivamento, por conta que estão deixando de andar pela palavra. Quanto mais andarmos pela palavra e tivermos desejo, irmãos, de guardar os mandamentos de Deus, de fazermos a diferença, seja ele na política, fora de política, dentro da empresa, na sociedade, na rua. Procurar agradar, o desejo de querer agradar a Deus, irmãos. Mesmo que nos custe o emprego, mesmo que nos custe a própria vida, mas nós estamos aqui para representar Deus, condenando as obras das trevas, irmãos. É dizendo para o político corrupto que roubou, que defende essas pautas: não, eu não concordo. Eu ando pela palavra. Ou senão, se eu não ando pela palavra, eu não posso subir, não tenho condição moral para subir num púlpito para pregar a palavra de Deus. Ninguém me prova ou tira essa verdade, porque é base bíblica. Amém? Aí você pode dizer assim: mas Lula vai trazer desemprego, vai trazer isso. Meus queridos, quando Deus olha para um homem, ele olha primeiramente a sua conduta moral. Aí eu já vi alguém dizer assim: não, mas Bolsonaro já teve 3 mulheres. E ele tem quantas agora? Ele só tem uma, meu querido. Agora, se ele tivesse hoje com 3 mulheres, aí a igreja deveria condenar a conduta dele. E lembrando que, igual vocês mesmos falam, que ele não é cristão. Simples, João. E agora eu faço uma pergunta: e se Bolsonaro se convertesse ao evangelho? Pelo fato dele ter tido 3 mulheres, Deus não iria perdoar ele? O que importa, irmãos, é que a conduta moral dele hoje,
concernente ao seu casamento, ele só tem a sua esposa. Está dentro do padrão. Meus queridos, Deus olha logo para a conduta moral dele, meus queridos e amados irmãos. Anda pela palavra, vive a palavra. Eu tive a oportunidade de mostrar isso para uma pessoa que se diz cristão, e ele mandou guardar a Bíblia. Eu lamento, porque guarde o Senhor, se uma pessoa escutando a Bíblia, sendo explanada a palavra, mostrada a verdade, e ele despreza, quando chegar naquele dia, é a palavra que diz, não sei o que eu estou falando. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim. Porque não se trata, irmãos, de pregar, fazer milagre. Está pensando que Deus está aplaudindo. Aí Deus se inclina para quem ora e faz milagre, para quem prega, Jesus batiza. Eita, orei, Jesus expulsou o demônio, fiz maravilha, eu preguei e se converteu. Não, irmão, o que importa para Cristo é guardar os seus mandamentos, andar pela palavra. É isso, é Deus testificar o homem. Quando ele olha para quando ele olhou para Jó e disse, tem visto meu servo Jó, homem reto, íntegro, e que se desvia do mal. É isso, irmãos, que nós devemos ser, luz na política, luz na sociedade, luz no trabalho. Guarde a palavra, irmão, em nome de Jesus. Seja crente, não peque. Você peca quando você vota em Lula. É a palavra, não sou eu que estou falando, irmãos. Então fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus. Em breve teremos novos vídeos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.